Olá, sou o doutor Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus por estar vivo e você, meu amigo, minha amiga, que tem feito seus comentários, tem dado seu like, seu dislike, já se inscreveu no meu canal. Obrigado aos 106 inscritos, muito obrigado mesmo, vocês estão me fazendo muito bem, me dando muita alegria saber que 106 pessoas estão acreditando em mim, se inscreveram no canal e vão me dar uma força para que eu possa cada vez mais crescer e levar conhecimento a todos, né, aquelas pessoas que precisam. Meu objetivo é levar conhecimento. Ah, eu sei de tudo? Não, eu sou um eterno aprendiz. Tem a música, né? Uma grande música de Gonzaguinha, se eu não me engano, né, que com esse título. Filho de Luiz Gonzaga diz assim: eu sou um eterno aprendiz. Serei um eterno aprendiz, né? E você tem me dado essa força. Sem você, eu só faço esse vídeo porque eu tenho certeza que do outro lado você vai assistir, você vai ouvir, vai fazer crítica, não vai gostar, isso é da natureza. Eu compreendo, eu fui o aluno, tem dia que a gente não está afim de assistir aula, tem dia que a gente não gosta do professor, nunca gosta, mas a gente precisa de aprender, né? E a gente tem certeza. Bom, gente, eu hoje vou dar continuidade àquele projeto de leitura da Constituição, né, que é um projeto longo, pouca procura, lamentavelmente, ninguém tá levando a sério, mas eu vou fazer esse vídeo enquanto eu aguentar, né? Porque além de ser muito difícil você fazer uma interpretação da Constituição, né? Você encontra também pouco interesse, né? As pessoas não se interessam. Ninguém dá bola para a leitura da Constituição. Acho que o título que eu dei, Leitura da Constituição, não foi um título que não chama a atenção do meu ouvinte, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá. Hoje eu vou falar do artigo 7º, que são os direitos dos trabalhadores, né? A gente precisa fazer uma história aqui, o seguinte. O direito dos trabalhadores, que vem há muitos anos, a luta dos trabalhadores, né? Eu diria que o mundo que nós vivemos hoje, as mudanças que ocorreram, foi devido ao esforço, né, dos trabalhadores pela melhor condição de vida, né? Porque ao longo da história, desde se a gente for buscar nos egípcios, né, não vou muito além disso, não, vou ficar nos egípcios, os trabalhadores foram escravos, como na Grécia, né, que eram escravos, né, que a teoria era que o pessoa tinha que ser sábio e ter empregado para fazer tudo, um escravo para fazer tudo. O ócio era necessário, né? A palavra trabalho sempre foi abjeto, uma coisa desprezada, não levada a sério, como se isso fosse, né? Não é, ninguém vive sem trabalhar. E teve depois as minas de carvão na França, a Revolução Industrial na Inglaterra de 1800 e pouco, onde as pessoas com 37 anos já eram consideradas velhas por causa do esforço. Uma criança trabalhava 14 horas por dia. Criança com 12 anos trabalhava na indústria, no início, no nascer da indústria na Inglaterra, acho que com 12 anos, com 10, 12 anos trabalhava 14 horas. Sobrava pouco para o lazer e nem sequer para o estudo, né? Então, isso não é uma denúncia, é apenas a história, a gente acha isso na história, né? Depois nós tivemos a Revolução, vem Karl Marx em 1848, tem aquela teoria do comunismo, né? Vem se arrastando a Revolução Russa de 1917, a primeira Constituição do México, que trouxe os primeiros direitos sociais, 1917, 1918, a Constituição do México. O Brasil, em 1923, expulsa a sua primeira legislação de amparar a Previdência Social, apesar de constar no Código Comercial de 1850, já havia indenização para alguns trabalhadores. Na Constituição de 1824 também já previa aposentadoria e alguns direitos dos trabalhadores, mas sempre como uma dádiva, pouca coisa explorada, né? É a partir de 40, da Revolução de 30, com Getúlio Vargas, é a partir de 40, no dia 10 de novembro de 43 é que então se faz um primeiro esboço, que é a chamada Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Ela entrou em vigor no dia 10 de novembro de 43.
sobre o domínio de Getúlio Vargas, que ficou conhecido, né? Foi um dos maiores ditadores, um dos maiores sanguinários da nossa história, mas ficou conhecido como o pai dos pobres, porque ele criou, na minha opinião, um desastre, que é o chamado famigerado salário mínimo, que depois nós vamos falar dele, né? Porque o salário mínimo, mas Getúlio Vargas ficou um herói, né? Virou um herói nacional. Esqueceram todas as barbaridades que ele criou, a tortura, a extradição de brasileiras para serem mortas lá nas câmaras de gás de Hitler, enfim, a administração de Getúlio Vargas foi um caos para o Brasil, mas como ele criou a CLT e o chamado famigerado salário mínimo, ele ficou com uma espécie de herói. Então, a CLT, eu como advogado, eu confesso a você que eu tenho uma certa tristeza de falar de direito do trabalho, porque ele é muito complicado, um trabalho difícil. A CLT está muito remendada, a CLT é muito confusa, ela não dá para a gente falar da CLT de uma forma clara, porque ela não permite, porque já foi reformada, reformada e reformada. A CLT, como ordenamento do trabalho, trabalho na base da ciência, como férias, né? Férias, descanso semanal, horário de trabalho, ela está perfeita. Agora, ela peca muito porque inventaram na CLT muita coisa que não era para estar na CLT. Por exemplo, as contribuições sociais, a maioria dos tributos, vamos dizer assim, que incide sobre a folha de pagamento, também estão na CLT. Se tirasse esses encargos, a CLT ficaria boa, ficaria sucinta e discutiria-se realmente os direitos dos trabalhadores. A CLT hoje ela é mais direito processual do que mesmo direito dos trabalhadores. O que acontece? Em 1988, quando em 1986, assim, né, 86, 87, que foi 87 e 88, desculpa, é porque eu estou na memória, né? 86 foi a convocação da Constituinte, 87 e 88 eles elaboraram a Constituição de 88, que é uma bela Constituição, que não me embrulha o estômago para cumpri-la, não sou que nem o presidente Bolsonaro, que declarou que quando ele vê a Constituição, embrulha o estômago. Isso não é palavra de um chefe de Estado, infelizmente, ele disse isso, não posso negar. Me entristeceu ouvir isso de um chefe de Estado. É um absurdo, né? Ele tem que cumprir a Constituição, né? Ele não pode falar isso. A Constituição não dá embrulho de estômago, muito pelo contrário, ela me engrandece, eu me envaideço, sabendo que eu tenho uma Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Vamos lá. Esse movimento, como a gente vinha, o povo brasileiro, né, viveu a ditadura de Getúlio, de 30 a 45, e viveu uma turbulência política de 46 até 64, e viveu uma ditadura militar, um golpe de Estado, né, uma ditadura muito forte, de 64 a 84, 85. Quando o fim da ditadura militar foi 84, 85, quando Tancredo Neves ganhou a eleição indireta, e em março assumiu o presidente Sarney, o Tancredo prometeu ao eleitor, ao povo brasileiro, que convocaria uma nova constituinte, para elaborar uma nova Constituição. E Sarney, graças a Deus, assumiu e cumpriu. Então, em novembro de 86 nós elegemos os constituintes, não foi uma constituinte exclusiva, tem que passar, ela foi uma constituinte congressual, porque nós elegemos o senador e o deputado federal com funções legislativas e função de constituinte. O ideal era que teria uma constituinte exclusiva, é uma constituinte que devia ter sido convocada para fazer a Constituição, e quando terminasse a Constituição, esse eleito, vamos dizer assim, se afastava, encerrava o mandato dele. Mas infelizmente no Brasil não tem essa tradição. Eles convocam sempre uma constituinte congressual. Ela tem a função de senador, a função de deputado e também a função constituinte. Isso é um erro que a gente não adianta, mas está dentro do direito constitucional, tá? O que acontece? Como a gente veio de uma ditadura muito cruel, a ditadura militar, o constituinte veio com uma vontade de constitucionalizar tudo para dar garantia, para que não houvesse novas rupturas políticas, para que o trabalhador novamente não fosse lesado. Então ele pega lá
no artigo, do artigo 1º até o artigo 14, 15, 20, não vou entrar nesse detalhe, porque tem alguns artigos que são lá no artigo 150, que é também chamado cláusulas pétreas. O que é uma cláusula pétrea? Uma cláusula pétrea é uma cláusula que a Constituição tem, por exemplo, esse artigo 7º que eu estou falando dele, ele não pode ser reduzido, alterado, extinto, porque é uma cláusula pétrea. Ele não pode, o Constituinte, nenhum governo pode mexer nesses direitos. O artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 7º e sucessivamente a gente tem a chamada cláusulas pétreas. Eles só podem ser ampliados, jamais reduzidos. Então, o que o Constituinte viu? Como a gente via de uma ditadura militar muito sangrenta, muito cruel, que foi o golpe de Estado de 64, ele constitucionalizou tudo. Ele disse, vou transformar em cláusula pétrea os direitos dos trabalhadores. Na minha opinião, foi um erro, porque ele introduziu numa Constituição uma cláusula pétrea, ou seja, uma cláusula que não pode ser alterada, os direitos dos trabalhadores. São direitos que possivelmente, com a mudança de tecnologia, com a mudança de mentalidade, eles vão ter que ser alterados. Por exemplo, questão da hora, 8 horas de trabalho por dia, 44 horas de trabalho por semana. Isso não precisava de estar na Constituição, bastava que tivesse na CLT. Mas o Constituinte, no afã da garantia, impôs na Constituição. Então, os direitos dos trabalhadores que estão no artigo 7º, todos estão também na CLT. São válidos? São, tanto na CLT quanto na Constituição. A minha observação, a minha crítica é que esses direitos aqui do artigo 7º, que eu vou ler, porque não dá para falar de todos eles sem ler, eles são direitos que não necessitavam estar aqui. Mas o Constituinte assim o quis, e nós então estamos. Então ele diz, essa necessidade que tem que fazer uma história, né? E eu vou depois, com o passar de outro vídeo, que esse vídeo acho que já está chegando ao fim, já estou falando 12 minutos, entendeu? Eu não podia entrar direto sem dar esse contexto histórico, né? De trazer, né, para o nosso dia a dia um pouco de história para a gente se contextualizar, para a gente poder compreender as alterações, né, quais os sonhos, quais os objetivos do Constituinte de 1988. Então, muita coisa que está na Constituição não precisava, mas ele achou bom, por quê? Porque ele vinha de uma ditadura militar e a gente achava que tinha que constitucionalizar tudo, transformar em cláusula pétrea, cláusula que não pudesse ser extinta. Isso é uma garantia nossa? Maravilhosa? Maravilhosa, porque é a garantia. Essa Constituição ela não se altera. O que tem de direito dos trabalhadores, o que está no artigo 12, o que está no artigo 5º, não se altera. São leis que eles podem aumentar, ampliar, jamais retirar. Eu me lembro que teve uma decisão do STF, foi feita uma reforma constitucional, prometo que eu vou encerrar essa história, que eles tiravam o direito do salário maternidade, que eles queriam estipular, porque o salário maternidade é o quê? Se a mulher ganha 10 mil reais, o salário maternidade dela é de 10 mil. Se ela ganha 5 mil, o salário de maternidade é 5 mil. Agora, o trabalhador rural é um salário mínimo, tá, gente? Mas o que é que o Constituinte achou por bem? O Constituinte derivado, né? Aquele que reforma a Constituição, que altera a Constituição. Né? Vamos dizer, a palavra certa, mas aquele que altera o Constituinte derivado é aquele que pode alterar a Constituição. Revisar, não. Reformar, não. A Constituição foi reformada em 95. A Constituição brasileira, hoje, ela só pode ser alterada por força de emenda constitucional. Então, o que ele fez? Ele quis criar um teto. Quem ganhasse, a mulher grávida que ganhasse 10 mil, quando ela entrasse no salário maternidade, o salário dela só podia ser de 4.900. O que é que o Supremo Tribunal entendeu? Você excluiu, você reduziu o direito. Se a mulher ganha 10, que o salário maternidade seja de 10. Se a mulher ganha 5, que seja de 5 e não de 4.900. Então, só para você ter uma ideia da importância do que é uma cláusula pétrea. Isso está no artigo 60, parágrafo 4º. Eu acho que eu vou lá para vou ler o artigo 60, porque aqui, para você ter uma ideia do que eu estou falando da cláusula pétrea, né? Que é muito interessante, muito importante a gente saber disso, porque diz assim: a Constituição poderá ser emendada, né? Poderá ser emendada mediante proposta. Aí diz assim o parágrafo, acho que é o parágrafo 4º.
não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir, né? Ou seja, não pode, o Constituinte ele não pode mudar a Constituição para abolir esses tipos de esses itens que eu vou ler. Forma federativa de Estado, nós somos uma federação, ninguém vai dizer, o governo agora vai ser um governo central. Não, não pode. Voto direto, secreto, universal e periódico, isso não pode alterar. Quando o Bolsonaro quis transformar o voto impresso, que para você mostrar que você imprimiu o voto, ele não pode mudar, né? Separação dos poderes também não pode mudar, né? E os direitos e garantias individuais. O que eu estou falando dos direitos e garantias individuais? Exatamente do artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º e por aí afora. São os direitos nossos. Então, esses direitos, como direito de férias, 13º, direito de emprego, direito de moradia, são direitos fundamentais, direitos sociais que a gente não pode sofrer a extinção. O governo só pode nos oferecer mais, jamais reduzir ou extinguir. Ok, gente? Então, no próximo vídeo que eu falar sobre a leitura da Constituição, nós vamos realmente, aí vou entrar de fato nos direitos dos trabalhadores, né? Os direitos que estão no artigo 7º da Constituição. Hoje foi só uma visão histórica, né? Para contextualizar, para colocar você, assim, entendido de um pouco, né, como surgiu, né, por que a necessidade, porque o desejo do Constituinte de 87, 88, né, instituir, colocar no artigo 7º da Constituição os direitos que já eram assegurados na CLT de 1943. Ok? Espero ter ajudado. Muito obrigado. Repito, se inscreva no meu canal, faça suas críticas, deixe seu like, seu dislike e passe para uma amiga, para um amigo, para que meu canal possa crescer. Aquele abraço.